Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado. Estamos analisando o mercado do boi gordo, um pouco mais firme. Aparentemente aí os demais estados, ou pelo menos os estados ao redor de São Paulo, tiveram aí uma variação positiva nas últimas semanas e isso acabou meio que obrigando aí a São Paulo a tomar providências. Será que estamos vendo aí uma retomada de um movimento de alta em São Paulo? É só um movimento passageiro? Vamos entender o que está acontecendo com o mercado e mais do que isso, vamos contextualizar a pecuária brasileira e principalmente entender o ciclo pecuário. Afinal de contas, vamos ou estamos invertendo aí o ciclo pecuário? Todas essas perguntas faremos para Iberville Neto, lá da HN Agro. Está aqui já o Iberville com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho do mercado do boi gordo. E eu começo te perguntando, obviamente, dessa pressão em cima de São Paulo. Será que temos aí a possibilidade de uma reação aí dos preços, uma volta do estímulo ao movimento de alta em São Paulo depois de um período estagnado, Iberville? Olá, Alexandre. Olá a todos. É um prazer, Alexandre. Alexandre, realmente, as praças do Brasil Central, próximas aqui a São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás, elas vieram com mais força nessas últimas semanas, né? E São Paulo mais lateralizado, firme, mas lateralizado. Nesses últimos dias a gente tem sentido uma pequena não, mas uma evolução dos preços em São Paulo. Os valores têm acontecido mais perto daqueles máximos. A coisa tem andado um pouquinho. As programações de abate, tem diversas indústrias com programações mais justas, comprando para a semana que vem. Então a gente tem um cenário é, indicando que São Paulo pode andar um pouco e abrir um pouquinho esse diferencial de base ou trazer de volta algum diferencial de base, né? Considerando até que Mato Grosso do Sul tem preços superiores aos de São Paulo em diversas ocasiões aí. E isso não é comum de permanecer dessa forma. Então, normalmente, quando a gente tem um diferencial de base, o diferencial de base muito estreito, isso costuma ser ajustado pela alta de São Paulo ou pela queda das praças. Só que o cenário segue bem firme Brasil afora. Então, acaba que São Paulo tem feito essa movimentação, apesar de um cenário de confinamento relevante no estado, que muitas vezes acaba segurando um pouco mais as cotações aqui na praça, e acaba sendo o foco também das indústrias tentarem, dentro do possível, segurar um pouco São Paulo. Vamos transformar ou traduzir isso para preços, Iberville, que eu acho que fica mais fácil de entender. Quando a gente fala de São Paulo estagnado, ele tinha ficado parado ali nos R$ 230, enquanto as demais praças se aproximaram aí desse valor, certo? Isso, Alexandre. Agora, o que a gente tem observado é que, vamos dizer, São Paulo, a faixa de negociação aí é 225 a 235, né, usando diversas referências de mercado. Os preços mais próximos dessas máximas, 235, estão mais frequentes, até valores acima disso têm sido relatados. Então, a maior parte da movimentação migrou ainda um pouco dentro da banda que vinha sendo observada, mas está pesando mais na ponta superior, e isso provavelmente vai na sequência disso, a gente vai ter algum ajuste da própria referência em si. Hoje a gente está falando então de uma arroba, só para reforçar, uma arroba em São Paulo nos 200 Mais e para o 235, 235. 32, 35. Tá. Agora, Iberville, quando a gente coloca isso numa contextualização anual aí, né? Ou compara o que vem acontecendo com o preço anualmente, né? Numa base anual. Ah, você estava me contando que é a primeira vez, ou que agosto aparece como o primeiro mês aí, depois de muitos meses, registrando alta na arroba, é isso mesmo? Isso, Alexandre, isso é um ponto aí que chama atenção, é no começo do mês ainda, mas vai se somando aqueles outros pontos que a gente sempre traz de indicadores aí que vão apontando para o que o mercado está virando, né? Já, na verdade, dependendo do aspecto, já virou. Mas a gente está falando, isso não quer dizer que o preço está bom, tá? Antes que alguém me xingue aí, e eu concordo, o preço da pecuária não está bom, não é esse o caso, mas ele está
provavelmente já deixou para trás o vale de preços, ou seja, está numa tendência de melhoria, é o que a gente enxerga. E, hum, Agora em agosto, Alexandre, a gente está com 5,8%, preço 5,8% superior ao de agosto do ano passado. Isso em valores nominais. Daí a gente pode ponderar que em agosto do ano passado teve o vale de preços com aquela queda forte. Realmente ocorreu. Mas a gente não costuma observar mudanças importantes de mercado começando a ficar positivo nessas comparações anuais e depois voltando. A gente trouxe até um gráfico aí, eu não sei se está na manga, que eu acho que em cima dele a gente consegue explicar melhor. a gente está vendo o gráfico já, Iberville. Tá vendo? Aham. Então, esse gráfico, ele o que que ele representa? A última barra ali, apesar de embaixo não tá representado, não está escrito, a última barra, aquela primeira positiva depois de muitas negativas, refere-se agora à parcial de agosto. E o que que ela indica? Ela mostra 5,8%, que o mercado está 5,8% acima de agosto do ano passado. A barra anterior é julho versus julho, e assim por diante, toda essa série. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando o mercado vira para essas barras positivas ou vira para as negativas, historicamente ele fica um período naquela movimentação. Ou seja, ele segue uma tendência nominal ali, maior até nas fases de alta, porque a gente tem um viés inflacionário, mas ele segue isso, ele não costuma ficar repicando. O que que eu quero dizer? Se a gente seguir essa tendência, a gente no próximo mês, se mantiver um cenário de alta nominal, a gente vai ter uma alta na comparação com setembro, depois uma alta na comparação com outubro, tá? E por que que eu estou olhando isso só por causa do gráfico? Eu estou chegando a essa conclusão? Não. Aí a gente vai trazendo todo o contexto de consumo melhor na segunda metade do ano, de exportações indo bem e de início de diminuição de participação de fêmeas nos abates, segundo alguns indicadores, embora ainda no início, mas alguma coisa nessa linha. Esse gráfico é muito interessante, né, Iberville, porque a gente vê essa sequência anterior aí. Quanto tempo de sequência de queda aí nos preços? Alexandre, a gente estava desde novembro de 2022 com quedas. Tá? Então, desde novembro de 2022, sempre queda na comparação anual. Quando você fala Quando a gente comparação pega anual, a gente está comparando novembro de 22 com novembro de 23, certo? com novembro de 21, Sempre com o mês 22, anterior. 21. Tá, sempre com o É, ano anterior, aliás. isso. Por isso que eu fiz essa ponderação, que agora essa comparação que a gente está fazendo de agosto foi com aquele mês sangrento lá de agosto do ano passado. Então, tem esse fato aí que a nossa base era fraca. Sim, mas nessa parte que o mercado estava em queda, a base lá era forte. Então, esse gráfico é analisado dessa forma, mesmo com esses solavancos históricos aí que acontecem, né? E que quando a gente pega o bezerro, ele tem uma tendência interessante, que é até mais tempo ele vinha com mais tempo de queda. O bezerro teve 29 meses de quedas nas comparações anuais e também agora na parcial de agosto ele está com a primeira alta na comparação anual, depois de 29 meses. E alta Então de isso aí quanto, vai Iberville? 3,2%. 3,2%. Então, O temos bezerro esse. ele veio, Hum. não foi a primeira alta, mas ele já vem dando sinais de estar mais firme desde o começo do ano, né? Ele está meio lateralizado desde o começo do ano, o boi cedeu um pouco e agora vem se recuperando até superando aqui os valores dos últimos meses. Então tá, a gente viu o gráfico, a gente entendeu que houve aquela reação anual aí do preço, comparando agosto desse ano com agosto do ano passado, e você citou alguns fatores que complementam ou que ampliam essa possibilidade de mudança aí de tendência dos preços. Vamos colocar esses fatores na mesa de novo, só para a gente discutir, então, Iberville? Vamos lá. Bezerro é o primeiro deles, né? A reação do bezerro também é um fator que já indica essa situação. Qual outro que você ponderou? Alexandre, a reação do bezerro, ela começa a trazer a expectativa de uma diminuição de participação de fêmeas nos abates. Quando a gente pega a participação de fêmeas, ela está num certo platô. Quando a gente pega ela mês a mês, o acumulado dos últimos 12 meses. Então, aqui a gente está falando do lado da oferta. Bezerro um pouco mais firme, com uma oferta que acreditamos estar um pouco menor, tá? A gente não está falando de faltar bezerro esse ano, está falando de o bezerro que deu uma sustentada. Isso colabora
alguma melhoria na intenção ali do criador de investir, diminuição de participação de fêmeas nos abates, que também está esboçando esse. E aí a gente começa a desenhar o lado da oferta, que essas fêmeas vão definir a oferta nos próximos meses e anos. Tá? Nos próximos meses nós temos sempre o confinamento para ficar de olho, claro, mas estruturalmente a gente tem um peso muito grande das fêmeas do lado da oferta. Do lado da demanda, nós temos exportações indo muito bem. Agora em julho nós tivemos o recorde, mesmo sem os dados fechados, agora saem agora à tarde. O consumo doméstico tem absorvido mais carne, apesar de preços menores, isso é fato. Então a gente tem um escoamento que está absorvendo relativamente bem, na verdade, exportações muito bem e consumo doméstico, eu diria que relativamente bem, esse nível de oferta. Que quando a gente pega os últimos dados do CIF, até julho, a gente teve 19,5% de aumento na oferta de gado esse ano. Tá? Agora, em julho, os dados parciais foram de 16% de aumento na oferta na comparação com o ano passado. E isso parece que é negativo, mas a nossa leitura aqui é um pouco oposta do que às vezes a gente ouve. O que eu quero dizer? A Mesmo com gente esse tem incremento de oferta, a gente teve uma demanda que absorveu aí essa oferta, certo, Iberville? isso, exatamente, Alexandre. A gente teve 19,5% de aumento na oferta de gado, alguma coisa próximo disso na oferta de carne, um pouco menos, porque teve um pouquinho mais de fêmeas. E mesmo assim, exportações indo bem e consumo doméstico bem, a gente está tendo um mês já com aumento na comparação anual. O nosso julho foi de preço subindo, mesmo com 16% de aumento na oferta na comparação com o julho do ano passado. Lembrando que em julho do ano passado, o mercado teve menos gado do que julho agora e começou a ceder. Depois, em agosto, aí nós tivemos aquela pressão que ficou até meio, vamos dizer, foi uma pressão meio sem referência, né? O mercado não tinha tanta oferta quanto foi a queda, mas mercado é mercado, não tem muito o que discutir com ele. No final das contas, Iberville, a leitura é de uma mudança de cenário? Podemos ver aí o início de uma virada de ciclo ou virada de tendência aí dos preços? Alexander, eu diria que a gente tá nessa fase de que daqui para diante a tendência é que a gente vá tendo preços melhores. Isso não exclui a possibilidade de, em algum momento nesses próximos meses, a gente tem um mercado, vamos dizer, uma oferta incomodando, mas não está no nosso radar aí nada parecido com o que foi o ano passado. E essa oferta que está com esse aumento de 19,5% na comparação com o ano passado, que foi um ano de recorde de abates, na nossa visão, a gente está perto dos picos de abate de fêmeas, perto dos picos de oferta absoluta, indo na direção de um cenário um pouco mais enxuto. Como a gente tem uma arroba que está muito mais barata do que os nossos concorrentes internacionais, ela normalmente é mais barata, né? A gente tem que colocar isso numa perspectiva histórica. Mas ela normalmente é mais barata, só que ela está ainda mais barata. Então tem espaço para o nosso boi subir e ainda manter a competitividade, ainda manter muita carne saindo. E isso reforça, porque não é qualquer aumento da nossa roupa que vai deixar ela cara. Isso é um ponto importante, ainda mais com o dólar evoluindo também. Agora, quando a gente olha para demanda interna, que também foi um componente importante aí nessa relação de oferta e demanda, como você bem colocou, o que te chama a atenção? O que justifica essa boa demanda? É preço menor da carne, no final das contas, para o consumidor? É uma melhora do poder aquisitivo aí da população demandando mais, podendo demandar mais carne bovina, podendo consumir mais carne bovina? Enfim, o que você acha que justifica esse bom momento do mercado interno, ou pelo menos esse papel importante do mercado interno diante aí da precificação? Alexandre, eu diria que o que a gente teve foi um aumento de oferta gerando quedas ao longo da cadeia, quedas que até fechamento do mês passado estavam muito mais expressivas para o boi e menores ao longo da cadeia. Não estou com os dados desse mês aqui, mas só que isso gerou essa diminuição de preços e encontrou uma população que está com um nível de ocupação interessante. A gente não está falando de economia indo bem, a gente tem muita
dúvida com o que está por vir aí, é só imposto aumentando, é só. Eu costumo dizer que essa reforma tributária vai simplesmente ser um jeito mais fácil de pagar mais imposto. Então a gente não tem nenhuma perspectiva de médio prazo tão positiva, nem nada disso. Eu diria até pelo contrário. Agora, no curto prazo, a gente está falando de uma taxa de desocupação que está baixa. E isso ajuda nesse escoamento associada ao nível de, de emprego, desculpa, ao nível de preços que a gente tem, pelo aumento de oferta. Então, aumentou a oferta, o preço cedeu e a gente consegue escoar mais carne, apesar da situação econômica de cautela que a gente tem ainda um nível de emprego elevado. Mas se de repente esse preço da carne começar a subir demais, disparar aí, pode ser um problema, um limitador para essa demanda que tem ajudado? Pode, só que quando o preço vai evoluir, Alexandre, na nossa leitura, porque vai diminuir a oferta. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma fraldinha aí que custando R$ 40, é, se a gente tiver 10 pessoas que conseguem pagar esse preço, a hora que ela vai para 50, a gente vai ter 9 ou 8 pessoas que aceitam pagar, que cabe no orçamento delas pagarem isso. Só que a gente vai ter menos carne. Entendi. Então, Uma o coisa consumo acaba acaba compensando a se outra, né? adequando, né? Antes a gente tivesse uma população que toda ela conseguisse pagar mais pela carne, etc, etc. Mas não entrando nessa parte mais social, a gente vai ter menos carne para ser escoada, a gente consegue escoar por um preço maior. Muito bem. Bom, Iberville, temos então informações importantes aí e que acabou gerando algumas participações aqui no nosso chat do YouTube. Por exemplo, o pessoal lá da APPM no sul do Tocantins está dizendo que a arroba de vaca por lá está R$ 190 livre à vista. Será que isso, eu imagino que ele quis mostrar aí pra gente que está recuperando o preço da vaca por lá, né, Iberville? Será que é um cenário já de escassez aí, ou de redução de oferta de vacas por lá? Pode ser, assim, pode ser não. A cara do mercado é essa. Deixa eu dar uma olhadinha no Tocantins, como é que a gente está aqui. Se a gente teve alguma. Ó, no Tocantins, a gente teve agora em julho uma participação de fêmeas nos abates de 43,9%. Na comparação com julho do ano passado, ainda foi um 3,8 pontos acima. Ainda, Tocantins é um dos estados que a gente ainda está com a oferta de fêmeas incomodando mais. Alguns estados, como Mato Grosso do Sul, a gente já tem esse cenário de diminuição de oferta de fêmeas mais pronunciado. Agora, Tocantins, Pará, Rondônia, isso tem sido um pouco mais tardio. Só que, É, como mas, ele mas bem, aqui, bem comentou ali, que a arroba evoluiu, isso demonstra que dentro do contexto, mesmo com um nível de oferta maior, essa arroba está conseguindo evoluir. E aí que é o ponto que eu gosto, que eu tenho destacado aqui, que o mercado, a realidade de escoamento tem absorvido essa oferta relativamente bem. Ou seja, quando o bezerro estimular a cria a ponto de diminuir a oferta de fêmeas de maneira um pouco mais expressiva, isso vai gerar uma queda de oferta, e essa queda de oferta aí tem um espaço para o mercado dar uma andada boa. eu gosto da participação da nossa audiência porque eles são rápidos em responder aqui pra gente. E o pessoal lá da PPM já mandou aqui que maio a arroba da vaca estava R$ 170 e que agora está sendo negociada aí a 190, preço livre à vista. Uma recuperação de maio para cá, então, na precificação da arroba, confirmando aquilo que a gente estava imaginando, Iberville. É, realmente, a gente está falando aí de um mercado dando uma evoluída, né? Dando uma andada, mesmo com oferta maior. O Thiago Garcia ficou de olho no gráfico aí e disse que agora vai embora. Será, Iberville? É aquela coisa, Alexandre, é sempre. é, não dá para contar com essas expectativas, né? A gente trabalha com mercado, com expectativa de mercado, com projeção faz 15 anos e isso vai deixando o consultor humilde, né? Eu sei muito menos hoje do que eu achava que eu sabia quando eu comecei. Então, com toda a cautela, eu diria que o que a gente tem adiante no mercado do boi gordo é muito melhor do que a gente viu nesses últimos meses e 2023, 2024. A gente está falando aqui de uma expectativa muito mais interessante
E se a gente tirar, vamos dizer, o segundo semestre, se a gente falar 25, 26, aí pensando em estratégia, em comprar uma arroba jovem, aí eu diria que a gente tem uma, não certeza de forma alguma, mas uma convicção muito maior de que o mercado vai subir nesses próximos anos. E eu digo isso sempre voltando e colocando a cautela, né? Porque às vezes a gente evolui no raciocínio assim e dá a impressão que isso é a certeza. Não, não tem certeza. Se alguém vier passar certeza, a única certeza é que a pessoa está chutando. Mas a gente tem bastante convicção nessa linha de expectativa. É. Luiz Fernando Faleiro tá, enfim, dando uma cutucada aqui sobre boi a Vamos lá. termo. Cadê esse boi que vocês tanto falam? Não tem força e nem quantidade para regredir o preço, só especulação para segurar a explosão da arroba. E segundo o Luiz Fernando, a TIP também já não tem mais força de ofertar animais, de colocar animais agora no mercado, porque a condição da pastagem piorou. Já não tem pasto mais Sim. para TIP. Enfim, o que a gente pode falar Termo. sobre o boi a termo, hein, Berville? O boi a termo, assim, temos o boi a termo e temos as diversas parcerias, que muitas vezes os frigoríficos, os confinamentos, ele não tem aquele gado fechado obrigatoriamente com um preço, porque às vezes o frigorífico, muitas vezes, está querendo inclusive deixar o preço em aberto, né? E aí o produtor não vê tanto essa vantagem, e também deixar o preço em aberto e garantir oferta não tem muita vantagem mesmo, né? Só a questão da escala. Mas o que a gente observa é que tem muitos confinamentos grandes, tanto próprios da indústria, como confinamentos que têm uma parceria de longo prazo. Então, mesmo que seja sem isso tá muito travado, eles têm ágios e têm bônus e tem tudo isso que acaba dando essa relação de longo prazo aí entre esse confinamento e uma certa garantia para a indústria. Agora, quando a gente fala da oferta em São Paulo, que eu acho que talvez tenha sido o foco do comentário aí que a gente falou, a oferta em São Paulo esse ano, ela aumentou 16,7% nos primeiros 7 meses. E onde que ela está? Ela está segurando o mercado. E com esse nível de exportação, podia estar melhor se a gente não tivesse com essa oferta ainda evoluindo, né? Não tem muito, assim, eu não sei como detalhar mais É, o fato de que com 30% de exportação a mais do que no ano passado, a gente não está com o boi subindo, porque a é, gente está com mais oferta. é E a nossa simples expectativa é que isso vai calmando. É simples entender, né, Iberville? Quando a gente teve aquela explosão de preços lá, que o boi foi para mais de R$ 300, 300 e tantos, lá, se eu não me engano, em 2019, é porque a gente tinha ali uma China comprando e comprando muito num cenário de pouca oferta. A gente estava naquele momento, no nosso pior momento de oferta. Depois a situação mudou, a oferta de animais aumentou e o cenário era outro também, né? Agora a gente está num cenário de mais oferta aí e que a exportação tem o seu valor, porque como você falou, enxuga o mercado, mas não resolve o problema de preço, né? Exatamente, exatamente. A exportação ela ajuda, ela tem ajudado, ela foi o vetor lá naquela época da China, se somando ao que acontecia com o ciclo, porque a gente tinha um ciclo que estava na fase de alta, mas os patamares que foram atingidos foram por causa da puxada da China. Só que agora a China está voltando para um patamar mais médio aí dos preços internacionais, até abaixo de outros clientes, muitas vezes. Então isso deu uma acalmada. E o Luiz Fernando, acho que falou de Goiás ali. Ele está falando que A gente. é lá de Goiás, né? Vamos lá, Luiz. Ó, o que que a gente teve de oferta em julho, trazendo alguns números de Goiás? Goiás está mais firme, como o Mato Grosso do Sul, de onde eu sou, e como Minas Gerais, mais firme, inclusive, que São Paulo. A gente está falando de um aumento de 7% na oferta de gado nos abates CIF na comparação anual. Lembrando que esses números ainda são parciais, né? E no acumulado desse ano, a gente teve 20% de aumento em Goiás. No acumulado do ano, o aumento foi parecido com o nível nacional, mas agora nesses últimos meses está indo mais devagar esse acréscimo anual em Goiás do que tem sido em nível nacional. Muito bem. Deixa eu. O Luiz Fernando falou do passando para a soja, realmente é isso que está acontecendo, é isso que o abate de fêmeas em alta desses últimos anos, ele nada mais é do que o alicerce de uma alta que a gente vai ver adiante. É isso aí. Esse desânimo
é o que resolve o preço baixo. Infelizmente é isso. É o desânimo com a atividade que a resolução desses preços em queda, que é o quê? O desinvestimento que ocorre por parte dos produtores e vai gerar uma escassez adiante. Você reduz a oferta do mercado e daí aquela relação de oferta e demanda beneficia preço, né? O Exatamente. Thiago Garcia está dizendo que a arroba do boi gordo acima de 250 está muito bom, então se subir rápido ninguém segura. 250 é um número viável para você aí, Berville? Como é que você vê em termos de, imagino que de futuro aí, né, para o final do ano, quem sabe? É um número plausível para arroba? Alexander, o 250 ele tem aparecido sempre nas nossas participações aí com o pessoal, às vezes em palestra, o pessoal sempre pergunta, 250 é um preço bom? E eu tenho mantido a minha resposta desde o início do ano, praticamente. Mesmo com o mercado caiu, o mercado subiu e eu sigo mais ou menos nessa toada. Eu acho que o 250, se você tiver o teu custo na mão e for um gado de confinamento ali, ele é um preço para ser olhado com carinho, mas eu não venderia uma arroba 250 para especular, entendeu? Então, assim, eu acho que dentro da tua operação, travar um 250, aquilo ali está te dando margem, pode ser interessante, é uma coisa que tem que ser avaliada. Cada um sabe o tanto de risco que quer tomar e etc. Então, sem entrar nesse mérito, quer travar, trava, não quer travar, não trava, mas é um preço que eu avalio como sendo interessante. É, eu diria que já está começando a ficar até possível de ser passado tendo mais convicção que ele vai passar disso. Mas, vamos dizer, eu acho que vale ser travado ou ser considerado. Agora, eu não venderia 250 se eu fosse especular, porque eu acho que não está um preço caro demais para ser vendido. A gente está falando de 15, 17 reais em relação ao que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que não é preço para Pode se vender. mais. É. Tá. Rony Dantas, a verdade é que a arroba de menos de 250 não dá para levar. Vai de encontro aí um pouquinho com o que você está falando. E o Souza Matias, boa tarde. Tem alguma previsão de preço para o próximo ano? Souza Matias, na verdade, é o Luiz Carlos lá de Santana de Cataguases, Minas Gerais, lá na zona da Mata Mineira. Enfim, sua bola de cristal Ó, tá indicando o que aí, Berville? o que a gente tem para o próximo ano aqui no mercado futuro, o janeiro tá no 250, eu acho que são preços de ontem ainda. Mas o mercado tá esperando um começo de ano firme, né? E se esse janeiro tiver certo, provavelmente o novembro e o dezembro vão ter sido um pouquinho maiores que isso, principalmente o novembro, né? Historicamente, claro. Os picos de preços costumam ser em novembro, aí dezembro o mercado costuma dar uma acomodadinha e janeiro, novembro em relação a janeiro costuma ter alguma acomodação. Não diria nem queda, né? Mas acomodação. É. O Beto Alvino está dizendo que caiu de vez lá em Campina Grande, na Paraíba. Eu imagino que preço da arroba, será que é isso? Tem muita oferta por lá? Justifica essa preocupação, Iberville? O que você tem visto lá da Paraíba? Paraíba é um mercado que a gente acompanha um pouco menos de perto, né? São mercados onde a demanda local é mais importante, são frigoríficos menores. Até esses dados que eu tenho meio na manga aqui de abate que eu estava comentando, eu coloquei que Paraíba a gente está falando, só para ter uma ideia, como que são abates mais informais. Quando a gente pega o abate CIF, né, que seria um dos abates formais, está dando um aumento de 4.000%. Então, realmente são números que, nesse nível de detalhamento, para esses estados com menor tradição pecuária, não são confiáveis para a gente fazer uma análise mais detalhada assim. Muito bem. Mas aí a gente está falando tanto da oferta local como do próprio poder de compra, que varia de região para região e não está forte, né? A gente está falando de Paraíba, a gente está falando de um estado de consumo doméstico. É. Ele reforçou aqui que é isso mesmo, que o preço está muito baixo por lá. Mas, enfim, diante da tendência nacional, é possível que a Paraíba também acabe se enquadrando aí nessa tendência. Vamos torcer para que seja de fato uma virada de ciclo aí, um novo momento aí para a pecuária, né, Iberville? A nossa expectativa está nessa linha, Alexandre, de algo mais positivo.
Muito bom. O começo de novembro, acho que só para responder o Luiz Fernando que apareceu ali, a gente está com preço de outubro, que seria o final de outubro, começo de novembro, R$ 244. A referência para novembro na bolsa está 245,60. Aí referência São Paulo, né? Lembrando que a bolsa é referência é São Paulo. Só que começo de novembro seria a referência de outubro, que é o finalzinho de outubro. Djalma voltou aqui perguntando, Djalma Marroques, qual a expectativa para os bezerros? Já começou aí a virada, Iberville. A gente espera que o cenário para preço de bezerro costume não, evoluindo, siga evoluindo. A gente não está falando de um ano que deve explodir o preço de bezerro, não está na nossa expectativa, mas eu diria que, assim como o mercado do boi, o bezerro está numa tendência mais positiva, com esses momentos aí de entrada de seca, tira a capacidade de suporte, pressiona as cotações, época de desmame, março, maio ali também aumenta a oferta. Então, com todas essas ponderações, na nossa leitura, o cenário de bezerro ele deve acompanhar o cenário do boi gordo em médio prazo positivamente, com aquela tendência adicional que é de que nas fases de alta o bezerro costuma subir antes e subir um pouquinho mais. Então ele costuma apertar um pouco a relação de troca para quem vai comprar. Historicamente é isso que acontece. Não necessariamente isso tira o benefício da alta, na verdade não tira, né? Porque é melhor numa relação de troca um pouquinho menor e o preço muito maior, porque você tem mais espaço para pagar os outros insumos e etc. Mas em algumas vezes a relação de troca aperta bem. Então, em resumo, expectativa para bezerro, assim como para o boi, é de algo positivo, médio prazo, sempre com o mercado semana a semana aí sendo acompanhado, mas eu diria que o bezerro tende a subir mais e subir antes que o boi. Ô Iberville, no gráfico, assim como a gente viu acontecer com a arroba, quando muda a tendência é de uma sequência de alta também? Ou de baixa, né? Alexander, o bezerro, por exemplo, agora a gente teve a primeira alta em 29 meses. E nessas 29 quedas, nas comparações anuais, como a gente vinha comentando, não houve nenhuma inversão. Ou seja, o mercado cedeu Mês a nessa mês aí, comparação né? anual 29 vezes na sequência. E antes disso, ele tinha subido também, sem nenhuma inversão, tinha subido 49 meses na sequência, tá? Então, se a gente, vamos dizer, se não houver nenhum repique, a gente está diante de um momento aí que deve seguir por um bom tempo de preços maiores, ou evoluindo, né? Até porque essa comparação que eu estou fazendo aqui, na verdade, ela é de preços nominais. Então, quando eu faço uma comparação de preços nominais, a tendência, vamos dizer, se o mercado tiver estável, os preços nominais vão estar subindo. Se o preço real se mantiver, a tendência é que uma arroba o ano que vem esteja o valor atual mais a inflação. Tendência não. Seria isso. O que eu quero dizer? Quando eu faço contas nominais, eu tenho um viés de alta. Naturalmente, é mais provável de eu ter aumentos anuais. Por isso que a alta anual durou 40 e tantos meses e a queda durou 20 29. e 29 aqui para o bezerro. Um dos motivos, né? Que a história se repita, né, Iberville? Vamos acompanhar os próximos meses aí, mas enfim, se olhando para os gráficos, a gente entende aí que pode ser reescrita essa história aí. Muito bem. Iberville Neto, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, respondendo aos internautas. E muito obrigado também a todos que participaram com a gente, mandaram as suas perguntas, tiraram suas dúvidas, enfim, prestigiaram aqui a nossa conversa com o Iberville Neto. Não se esqueçam, vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueçam de fazer sua inscrição no canal, canal oficial do Notícias Agrícolas. Não se esqueçam de deixar o like, o joinha aí pra gente e acione o sininho. Sempre que tiver uma entrevista ao vivo no site, você vai ser notificado pelo YouTube para poder participar aqui com a gente, tá certo? E meu caro Iberville, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Bom, obrigado pessoal também pelo espaço, obrigado Alexandre pela parceria de sempre. E a gente está no Instagram, na hn.agro, inclusive esse gráfico aí eu acho que a gente vai jogar lá daqui a pouco. E lá tem também o link para o nosso Telegram, se alguém tiver interesse. É um prazer. Show de bola. Obrigado, meu amigo. Volte sempre.
Um abraço, até mais. Obrigado. Tá aí, Berville Neto, HN Agro aqui com a gente, dando um show de informação, trazendo informações bastante consistentes e importantes. E tomara que os gráficos do Iberville estejam, não que eles estejam certos, mas que eles se repitam. Na verdade, agora a gente viu agosto aí apontando como o primeiro mês depois de 21 meses de queda seguida, na comparação mês a mês aí, entre um ano e outro, uma reação de preços sendo identificada aí. E quando isso acontece, a tendência é de que a evolução dos preços continue nos próximos meses. Vamos acompanhar. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês as informações lá da B3, Mercado Futuro em andamento. Você acompanha comigo agora. Agosto, R$ 237,55, subindo 0,23%. O setembro, R$ 238,55, alta de 0,1%. O outubro, R$ 244,00, alta de 0,16%. E olha o novembro, R$ 245,60, subindo 0,14%. O indicador CPEA ontem fechou com alta de 0,54% a R$ 234,40. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.